nova era atinge o seu clímax à meia-noite. Muitos perguntam: onde estão as alvíceras, os sinais do amanhecer? Mas meia-noite e 1 minuto já é de madrugada, embora ainda existam sombras. Esse amanhecer vem ocorrendo de forma mais específica a partir dos anos 70, quando espíritos de outra dimensão começaram a mergulhar na indumentária carnal através da reencarnação. E nós poderemos identificar esses reencarnandos e reencarnados, denominados por alguns psicólogos europeus e americanos como crianças índigo e crianças cristais. Do ponto de vista psicológico, não é lícito estabelecer denominações para crianças. Porém, psicólogos europeus e americanos notaram, a partir dos anos 70, que algumas crianças de comportamento especial apresentavam uma exteriorização da aura em tonalidade específica. Era uma tonalidade da cor índigo. Essa é substância muito utilizada nos antigos blue jeans e ainda hoje. E começaram a perceber que essa emanação áurica tinha muito a ver com o comportamento deles. Estudando em maior profundidade, deram-se conta de que essas crianças inicialmente tinham muita dificuldade para alfabetizar-se, para poder entrar nas fases naturais do desenvolvimento intelectual, para falar, para andar. Algumas apresentavam aparentemente um retardo de natureza motora ou de linguagem, mas também notaram a vivacidade de algumas delas, e por isso classificaram essas crianças em 4 grupos, asseverando que seriam crianças da nova era. Mas também detectaram outras crianças serenas, graves, profundas, com a aura muito branca, alvinidente, e passaram a chamá-las de crianças cristal, que seriam os grandes missionários da Era Nova. Então houve uma efervescência no fim do século XX, ainda um pouco em reflexos no século XXI, e aqueles estudiosos acompanharam as primeiras crianças detectadas e veio constatando que realmente tornaram-se grandes cidadãos. Aqueles que eram superativos, aqueles que tinham dificuldade de expressão verbal, conseguiram corrigir-se. Alguns debandaram para o crime, conforme a primeira classificação, por serem crianças de outra dimensão, porém com um grande desenvolvimento intelectual, não correspondido com desenvolvimento de natureza moral. Os espíritos são unânimes em dizer, depois da decodificação do genoma humano, que desta grande transição virão espíritos de outra cultura, de outra dimensão, não apenas os grandes vates que viveram na Terra, aqueles notáveis filósofos do século V de Péricles, os filósofos pré- e pós-socráticos, os filósofos latinos, os grandes mártires das religiões, aqueles que se transformaram em exemplo de holocausto de amor, os que deram a vida pelo apostolado do bem em todas as épocas, mas também os grandes cientistas estariam reencarnando-se ao lado dos eminentes mestres da música, da arte, da escultura e etc., para promover o progresso da humanidade, mas concomitantemente estariam reencarnando-se os bárbaros, os primitivos, aqueles hunos, os godos, os visigodos, aqueles germanos e normandos que dizimaram a Europa e ficaram retidos nas regiões umbalinas para não perturbarem a marcha do progresso terrestre. Segundo o Espírito Emmanuel,
pelo missionário apóstolo Francisco Cândido Xavier, no A Caminho da Luz, quando estávamos na fase embrionária do homem primitivo, veio de Capela, da constelação do cocheiro, espíritos intelectualizados, mas não moralizados, e encarnaram-se na Terra. O seu perispírito conseguiu fazer a mutação do primatas homini e homo sapiens. Aquilo que Charles Darwin não encontrou, o elo perdido, não está na Terra. Enquanto o processo da evolução foi lento, passo a passo nos milhões desses 2 bilhões de anos, esse processo de mudança para o de humanidade foi muito rápido, porque foi de lá para cá, trabalhar o genoma, modificar o DNA, e apareceu esse biótipo que nós conhecemos, no qual apareceram as diferentes raças, a indiana, a judeia, a indo-europeia, 5 raças especiais, que se encarregaram de trazer para a Terra a cultura, o conhecimento que ainda nos fascina. Quem não se interroga a respeito das pirâmides do Egito, da esfinge de Gizé? Quem se não fascina ante a cultura israelita, esse pendor e esse amor ao Deus único? Quem não se deixa tocar pelo Mahabharata, essa obra grandiosa do Vedanta, pelo Bhagavad Gita, pelos Upanishadas, esses livros sagrados da Índia, que infelizmente falhou quando vieram os exilados de Capela e criaram na terra as castas, desde os párias até os brahmanes. Neste momento terrestre, quando vêm aqueles espíritos atribulados, atrabiliários, que promovem a violência, e em que época do mundo houve tanta violência, tanto barbarismo, em que o indivíduo se mutila por um prazer especial de chamar a atenção, pelo excesso de piercings e de tatuagens, sem nenhuma crítica de nossa parte, demonstrando ainda aquele estado primário dos que se compraziam em cortar o corpo para exibir a beleza, hoje chamado conflito de borderline. Nós estamos diante, portanto, de um momento transitório, diz Allan Kardec na Gênese, no capítulo 14, em que 2 gerações se confrontam, aquela que pratica o mal e se compraz do mal, e aquela que trabalha no bem e labora em favor do bem. Mas o bem sobrepor-se-á, porque é espírito de outra dimensão, que Manuel Filomeno de Miranda diz que vem da constelação das Pleiades. Estas 7 estrelas, já conhecidas dos gregos, que se podem ver a olho nu, especialmente de uma delas, para poder reencarnar-se na Terra, trazendo a grande contribuição do amor, da fraternidade, do sacrifício, a convite de Jesus. Esses espíritos que virão de Alcione, a estrela que nós podemos ver no nosso céu em uma noite tranquila, são espíritos nobres, intelectualmente, mas também moralizados, para promover o progresso. Aí estão as nossas crianças. Eu sempre narro pequenos fatos, alguns deles de humor, como de um amigo meu, já de idade avançada, que tem a maior dificuldade com o computador, como todos nós, os maiores de 60. E, no entanto, as crianças já nascem computadorizadas, já nascem conhecendo. A primeira coisa que os pais fazem quando completam um ano e pouco, é dar um computador especial. E os dedinhos vão com correção a cada botão que nós ainda, os adultos idosos, temos dificuldade. E o meu amigo narrou-me que certo dia estava no computador e de repente ele bateu numa tecla que tinha, mas ele não sabia que tinha, e a tela ficou totalmente alva. Ele tentou isso, tentou aquilo outro, nada. O computador não atendia. Aí ele gritou pelo netinho, de 6 anos. O netinho veio e perguntou: o que é, vô? Ele disse: o que é que esse monstro tem?
E o menino diz assim: vó, é uma coisa muito simples. Coloque aqui o dedo, tal, shift, rec, tal. E ele colocou e voltou tudo. Ele olhou para a criança sorriu e foi brincar. E continuou digitando. E daí a pouco, novamente. Porque sempre tem uma tecla que a gente não deve bater, mas bate. E aí volta. E ele agora, desejando quebrar o computador, que é a câmera do computador, grita pelo netinho. E lá vem o pequeno gênio. Mas o que foi, vô? Meu filho, o que é que isto tem? Vô. E aí colocou os dedinhos e tudo voltou. E o vô, deslumbrado, olhou para ele e ele para o avô. Colocou as mãozinhas na cintura e perguntou: vô, como é que você passava antes de eu nascer? Então, são crianças de outra dimensão. Eu estava numa viagem pelo interior de Goiás. E eu tenho um amigo que é o rei das perguntas. Ele pergunta tudo. Quando nós fazemos uma viagem aérea, eu me sento na ponta, ele no meio, mas a vítima que sentar na janela, ele põe em confissão. E pergunta: para onde está indo? É óbvio que está indo para o lugar que ele vai. Mas ele pergunta. E a pessoa diz: a São Paulo. Ah, é a primeira vez que eu empato na perna dele. Ele ri. E daí a pouco ele pergunta o salário, ele pergunta a família. É o eterno perguntador. Mas não presta atenção na resposta. É só um transtorno neurótico de perguntar a vida alheia. Muito bem, nós chegamos a uma cidade do interior de Goiás e fomos hospedados na casa de uma família. Quando nós chegamos, depois de uma viagem longa de automóvel, veio uma meninazinha de 4 anos. Correu para mim e disse assim: Vodi, que é meu nome de família, a minha cachorrinha vai parir hoje. Ele já ficou eriçado e eu dei um sinal, dei um olhar de geladeira para ele fazer pergunta à criança. E muito bem, ficamos por ali e tal. Fomos descansar um pouco, fizemos um lanche, fomos à conferência. Quando nós retornamos da conferência, ele, quando viu a criancinha, não aguentou. E perguntou: olá, sua cachorrinha já teve neném? Ela disse: não, teve cachorrinho. Ele olhou para mim e disse entre dentes: bestinha. Eu sorri, mas eu peguei também um pedaço da alça do caixão, porque eu me sentei, ela veio encantadora. Vodi, posso lhe fazer uma pergunta? Pode, meu bem. Com a experiência de adulto, pode. Vodi, eu queria fazer uma pergunta. Quem é que fez Deus? Eu gelei na cadeira. Ninguém nunca se atreveu a me fazer uma pergunta dessa. Mas aí, com a habilidade de adulto: minha filhinha, é tão complicado. Vô, quem fez Deus? Eu me lembrei que João Evangelista dizia que Deus era amor. Então eu redarguí: quem fez Deus foi o amor. E quem fez o amor? Eu disse: foi Deus. Ela me olhou desafiadoramente e me disse: é lógico, não é? Até hoje eu não sei se é lógico, mas para ela. Aí estão esses viandantes de Alcione, essas crianças precoces, extraordinárias, portadoras de um conhecimento transcendental. Aí estão reencarnados espíritos como Emmanuel, mas também os grandes missionários da Renascença italiana, os grandes químicos e físicos do século XIX, os tecnólogos do século XX, para poderem promover a era nova, a era de regeneração. Mas eu gostaria de me deter em uma história mais suave, para que saiamos daqui levando algo de especial em nosso coração dentro da era nova. Por volta dos anos 30, houve um fato muito interessante que eu tive a ocasião de ler no livro biográfico e que vou sintetizar de acordo com a minha emoção nas palavras que enunciarei. Tratava-se de uma menina. Era uma menina de 6 anos, chamada Elizabeth Gladych. Ela morava no meio oeste americano. O seu pai
era um notável agente de artistas. Ele viajava pelos Estados Unidos, conduzindo pianistas, orquestras, cantores, de um para o outro lado da grande América. E ela, aos 6 anos, estudava violino, na cidadezinha do interior. Na oportunidade destes acontecimentos, ela estava terminando o curso de violino. E a professora resolveu fazer uma apresentação dos seus alunos no teatro da cidadezinha. Marcou o sábado às 16 horas, e este foi um furor para a pequena cidade. Elizabeth Gleidt não tinha satisfação de ter o pai em casa, porque ele se encontrava em viagem, conduzindo a maior contralto de todos os tempos, Madame Ernestine Schumann-Heim, a grande austríaca de Viena, cuja voz era um verdadeiro encantamento e foi considerada a melhor cantora do seu registro em toda a história. Madame, como era carinhosamente chamada, por onde passava deixava o público em êxtase. E naquela semana, Elizabeth soube através de sua mãe que o pai vinha assistir à apresentação das crianças naquele espetáculo de violino e ia trazer com ele Madame. Madame era um vulto amado no mundo inteiro, e Elizabeth já começou a ficar nervosa, porque ia tocar para Madame Ernestine Schumann-Heim. No dia atrasado, no sábado, ela estava nervosíssima, e no momento em que se encontrava no teatro, toda hora olhava pelo pano de boca, através de orifícios, o público, quando viu Madame entrar. Madame, conforme o padrão das óperas antigas, era gorda, tinha muito busto, tinha um corpo próprio para o bel canto, como se acreditava, o que é uma lenda. Então sentou-se na grande frisa, dedicada às personalidades, com um leque de plumas, abanava-se delicadamente. A cabeleira abundante estava ornada por uma tiara de diamantes que brilhavam naquele lusco-fusco da claridade do teatro. Abre-se o pano, e Elizabeth é a primeira. Ela se apresenta, a orquestra está preparada, o maestro olha para ela, mas ela teve uma ideia esdrúxula. Ela resolveu saudar Madame. Então ela fez um gesto, o maestro não entendeu, pensou que era um sinal, começa a tocar e ela vai atrás, e foi um desastre. O seu espetáculo de violino foi uma tragédia. Ora a orquestra estava na frente, ora a orquestra estava atrás, e quando terminou, a ovação foi mínima, algumas palmas de consolação. Ela correu para os bastidores, entrou no camarim e se pôs a chorar. E acompanhou a glória dos seus colegas, o aplauso, o orgulho dos pais, seus filhos violinistas. Por fim, quando o espetáculo terminou, ela continuava chorando. E chega até o camarim, chegam seu pai e Madame. Madame era bela, trazia do rosto a gentileza, a bondade de quem encontrou a beleza. Então ela se atira nos braços do pai e diz: papai, nunca mais eu envergonharei você, porque nunca mais eu tocarei violino. Perdoe-me, papai. Madame olhou para ela e disse: minha filha, todos nós erramos. Você pensa que eu cheguei a esse patamar sem errar? Todos nós erramos. Gleidt, disse Madame, vamos levar a menina em nossa turnê para que ela se distraia. Era um prêmio ao meu fracasso. E no dia seguinte pela manhã, no automóvel coupé de meu pai, Madame e eu viajávamos pelas terras do meio oeste americano. Ao terceiro dia, paramos numa hospedaria, como vínhamos fazendo antes, mas muito cedo alguém bateu a minha porta. Eu levantei assustada, e quando abri a porta, a Madame estava vestida, um lindo cachecol ao pescoço, um chapéu de abas amplas e uma bengala com uma ponta de ouro. Madame estava linda e disse: Elizabeth,
Criança deve dormir com as galinhas e acordar com os galos. Vamos passear. Vista-se. Eu estou esperando-a. Eu vesti-me apressadamente, tirei o pijama. E quando me apresentei, madame pegou minha mão e saímos as duas caminhando. Havia uma neblina no ar. Os sicômoros debruçados sobre a terra brilhavam a uma luz tíbia que vinha do sol empanada pela névoa. Íamos andando por um caminho quando de repente escutamos um canto que era um encanto. Madame pediu para que eu fizesse silêncio, olhou em volta e uma árvore imensa parecia ser o reinado daquela ave cantora. Madame foi à ponta dos pés e eu a segui. Ficou embaixo da árvore, ficou olhando até que se deteve. Deteve-se um pássaro pequenino, e o pássaro chilreava, cantava como se tivesse uma garganta de flauta. E de repente madame prendeu a respiração. Quando o pássaro deu uma melodia, ela repetiu. Então eu vi o espetáculo mais belo da natureza. Madame cantava e também o pássaro cantava. Era um dueto da voz angelical do pequeno pássaro e de madame com a respiração muito bem ordenada, até que a ave deu uma gargalhada maravilhosa e voou. E madame fez uma pausa. Elizabeth, tu sabes que ave é esta? Não, madame. É a calhândara. O rouxinol. O rouxinol tem uma garganta privilegiada. Tu conheces a lenda da calhândara? A lenda do rouxinol? Não, madame. Eu te contarei. Pegando da minha mão, fomos subindo do outeiro. E madame disse: depois que Deus fez o mundo e colocou o homem na terra e o levou para trabalhar, resolveu um dia ver como estava a sua obra. Desceu do paraíso e foi olhar os rios e córregos, as montanhas e os vales, as estrelas que cintilavam ao longe, a relva verdejante e o lírio perfumado, até que viu o homem, a criatura humana, trabalhando com uma forquilha, cortando a terra, voltado. E madame notou, e Deus notou que o homem estava muito triste. O suor lhe corria abundante. Ele estava revoltado de estar trabalhando. Então Deus ficou triste. Afinal, o homem era a glória, o reino, o ápice da sua criação. Deus sentou-se junto ao regato e ficou lamentando. Então pegou um pouco de barro, movimentou com as mãos, e enquanto olhava o homem triste, ele foi trabalhando, e ao olhar havia feito de barro um pequenino pássaro. Teve uma ideia, abriu-lhe o bico, deu-lhe um sopro e disse-lhe: tu serás a calhândara, tu cantarás. A tua missão na terra é cantar. Tu cantarás para que o ser humano seja feliz. Onde houver tristeza e desencanto, tu cantarás. E jogou a avesita no ar, que adquiriu vida, e deu uma gargalhada de prata, e o homem acompanhou a avesita, que pousou numa cerca e ficou cantando. Então o homem sorriu, limpou o suor, trabalhou a terra, e a partir dali nunca mais ficou triste. Porque onde quer que haja tristeza e a calhândara cante, a beleza do reino dos céus se estabelece. Entendeste? Pois é assim. Um dia Deus me chamou e disse: vai, Ernestine Schumann-Renck, e canta, para que o mundo seja feliz. Canta e deslumbra as plateias com a voz privilegiada que eu te dou. A ti, Deus disse: vai, Elizabeth, e toca violino, para que o mundo se deslumbre com as suaves melodias desse instrumento sagrado.
A outro Deus disse: trava e trabalha na terra, faze que ela produza o grão e o pão, para que ela produza a raiz e a vida. A cada um de nós, Deus deu uma missão, e nós nascemos com a tarefa de realizar a nossa missão, para que o mundo seja feliz. Então, Elizabeth, tu deves voltar a tocar violino. Ela correu e ao pai disse: quero voltar para casa, eu vou estudar violino. A história de Madame Schumann-Heink é das mais comovedoras, porque nascida em Viena sempre teve uma bela voz, mas quando atingiu a idade adulta ela desejou cantar no Teatro da Ópera, e o diretor recusou-a, disse que ela não era uma mulher bonita, o seu corpo não fazia muito de uma deusa para a Ópera de Viena, e a sua voz não era das melhores. Ela o olhou com certo descaso e disse-lhe: o senhor vai engolir essas palavras, porque eu me tornarei a maior soprano da Europa e do mundo, e o senhor irá suplicar-me para cantar no Teatro de Viena, e eu me recusarei. Viajou a Paris, trabalhou a voz, começou a cantar no Ópera de Paris, depois no Scala de Milão, posteriormente no Albert Hall de Londres, no Carnegie Hall de New York. Tornou-se famosa Madame Schumann-Heink. E então, quando o diretor soube da grandeza da voz daquela mulher, claro que ele não se lembrava que era ela, mandou-lhe um convite, pagando-lhe uma soma fabulosa, para dar uma semana de récitas no Teatro da Ópera de Viena. E ela respondeu que Viena era a sua cidade natal, que ela muito amava. Para cantar em Viena ela não cobrava nada, ela iria de muito bom grado com uma condição: do diretor vestir-se de mulher, colocar o travesseiro na parte superior do peito, colocar outro travesseiro na derrière, sentar-se numa máquina de costura na entrada do hall, e ela cantaria de graça. E como na área da arte há muita coisa exótica, ele aceitou, e ela foi cantar em Viena. Tornaram-se amigos. Ela cantava agora pela América, e a menina foi crescendo, estudando violino, e se passaram os anos. 20 anos depois, ela escreverá: eu sou uma das 10 maiores violinistas da humanidade. Tenho tocado com Jascha Heifetz, que era o primeiro na arte do violino, com Ravi Shankar, com seu instrumento indiano especial. E agora ela estava na cidade de Nova York, quando pega o jornal e sabe que Ernestine Schumann-Heink estará cantando em Carnegie Hall, o santuário da música americana. Com muita dificuldade ela consegue uma frisa e vai ao espetáculo. Madame aparece, os cabelos estavam ennevoando, e ela aparece com vestido longo de veludo vermelho, uma tiara de rubis vermelhos sobre a cabelina branca, um leque de plumas igualmente vermelhas, e canta e deslumbra Nova York. No primeiro ato, ela vai aplaudida demoradamente. No segundo ato, repete-se o mesmo aplauso, mas no terceiro ato, no pupurri, quando ela vai cantar a área da loucura, no instante máximo de fazer a volta do agudo ao pianíssimo, a voz lhe faltou. Então o teatro teve um choque. Madame parou, curvou-se e disse: acaba de morrer Ernestine Schumann-Heink. Este é o meu canto de cisne. O teatro aplaude, Ernestine recua, e lá em cima, eu, Elizabeth Grange,
Estou imaginando a dor que lhe dilacera a alma. Porque nós artistas nascemos até o momento para a morte dentro da arte. O teatro esvazia-se e ela então resolve visitar a diva que deveria estar no seu camarim, marcada pelo sofrimento. E foi lá e entrou de pé. Sentou-se no tapete formoso e felpudo. Colocou a cabeça na perna gorda de Madame e olhou-a de baixo para cima. Madame então lhe disse: minha filha, o espetáculo terminou há muito tempo. Eu sei, Madame. É verdade que a senhora não vai cantar nunca mais? É verdade. Chaumani-Reine acaba de morrer. Madame e a Calhandra, Elizabeth, como eu tenho acompanhado a sua trajetória. Madame, a Calhandra não pode deixar de cantar. A humanidade está chorando, estamos em guerra. Era a guerra da Coreia e dos Estados Unidos. Se Madame não deseja mais cantar no Scala, no Albert Hall, no Lincoln Center, nos grandes teatros do mundo, cante para o povo que não pode pagar. Cante para os infelizes, para os soldados, para os que estão trabalhando nas fábricas no esforço de guerra. Madame levantou-se, a cor voltou ao rosto, os olhos brilharam, ela correu ao telefone e ligou para o New York Times. Anunciem que Ernestine Chaumani-Reine, que ressuscitou, à semelhança de Circe que sai das cinzas, Ernestine vai voltar ao palco do mundo. E começou a fazer espetáculos gratuitos na praça pública. No esforço de guerra, passaram-se os anos. Estou novamente em Nova York, escreve Elizabeth, e pego de New York Times. Na última página está o necrológio, uma fotografia. Madame morreu enquanto cantava. Ela estava diante de um auditório de 80.000 soldados e trabalhadores da guerra, e cantava as músicas populares para que eles se distraíssem. Subitamente Madame levou a mão ao peito e caiu fulminada, um ataque cardíaco. E o jornal dizia: morreu cantando, como cantando foi toda a sua vida. A história de Ernestine Chaumani-Reine leva-nos a uma reflexão. Qual é a minha missão na Terra agora, no começo do 3º milênio? O que é que eu deverei fazer? Cada um de nós foi chamado para o mistério. A mim Deus disse: usa a mediunidade para educar, usa os recursos da inspiração para servir. Sai cantando o Evangelho de Jesus, para que as criaturas enxuguem as suas lágrimas. Mas a ti, Deus disse: vai e ama. A ele, Deus disse: vai e serve. A outrem, impõe a mão e cura. A mais alguém, perdoa e desculpa. A multidão, que seja esta multidão que constrói o bem, sem qualquer perspectiva de lucrar com benefícios imediatos. Deus nos transformou em calhandras. Somos todos calhandras do Evangelho a serviço da Era Nova. Exultemos e, cumprindo os nossos deveres de cidadania, nossos deveres sociais, domésticos, culturais, sejamos a calhanda de Deus nesta era. Onde houver tristeza, repitamos São Francisco, que nós coloquemos alegria. Onde houver desespero, um pouco de esperança. Onde houver sofrimento, um pouco de paz. Onde houver guerra, um dedo de harmonia.
que a nossa existência seja transformada em uma calhanda luminífera, para que a dor, por fim, fuja envergonhada da terra. E os nossos mentores, neste momento de transição, trabalhem o nosso genoma, o nosso DNA, para que ele experimente uma mutação, conforme está no programa. Nessa mutação do DNA, desaparecerão da terra as enfermidades degenerativas, a síndrome de Alzheimer, a síndrome de Parkinson, as enfermidades poluentes, o câncer, a AIDS, a sífilis, cederão lugar a outras formas de evolução, aos sentimentos, sairemos do instinto, mas é necessário que desde este momento trabalhemos no laboratório do mundo espiritual que somos, para que cantem, através do nosso pensamento e das nossas ações, as vozes angélicas. Eis que eu vos mando, disse Jesus aos 500 da Galileia, como ovelhas mansas, ao meio de lobos rapazes. As feras vos obedecerão, as serpentes ficarão calcadas sobre vossos pés, os espíritos do mal vos atenderão, e de pregai a todas as gentes o Evangelho da Era Nova. Não mais lamentemos, não permitemos que a nossa alma deixe aos porões pantanosos da mente, que nós possamos subir a montanha da libertação, da ressurreição do Mestre, lembrando-nos de que houve ressurreição porque houve morte. Sem a morte não haveria ressurreição. Existirá naturalmente a dor, mas não será punitiva, será educativa. Existirão sofrimentos, porque são desgastes, fenômenos naturais da vida biológica, mas não serão os karmas dolorosos, em cuja injunção estamos vertendo pranto e dor. Aqueles a quem amamos, através da mediunidade, estarão de volta da morte, para confraternizar conosco. Não é uma utopia, porque já acontece conosco e com muitos outros sensitivos, que desenvolvamos as faculdades da alma, como diz Joana de Ângeles a respeito do triângulo equilátero: espiritizar, qualificar, humanizar, que a casa espírita seja um santuário, uma oficina de bênçãos, um educandário, um hospital de almas. Espiritizar a pessoa tornada conhecedora da codificação, perfeitamente sintonizada com o espiritismo. E ninguém me venha dizer que é o elitismo, que é uma doutrina de cultura, é uma doutrina de reflexões, porque minha mãe era analfabeta e eu li para ela toda a codificação. E como existem palavras clássicas na tradução do Dr. Guion Ribeiro ao português, eu lia decodificando a palavra. Ainda me lembro do dia que li do Evangelho segundo o Espiritismo, a melancolia. Então, quando eu falei a melancolia, ela me olhou e perguntou: o que é melancolia, meu filho? Eu disse: é uma tristeza, mãe. Há dias em que uma tristeza toma conta da alma e nos dá vontade de chorar, em que o céu parece de tarde transformar-se em noite, em que as flores parecem murchar e o perfume desaparece do ar. É a melancolia. Ela disse: entendi, meu filho, vá adiante. E ao desencarnar, exatamente no momento em que ela volta do estado de coma, ela me disse sorrindo: meu filho, tudo que você me disse é verdade. Seu pai está aqui, seus irmãos estão comigo. Eu vou, mas eu voltarei logo mais para tomar conta de você e de sua irmã, a última irmã que eu tinha fisiológica. Eu disse: mãe, a senhora tem um lugar reservado no mundo espiritual. Os benfeitores estão aguardando para a senhora agora colher os frutos de ouro
da vida maternal de 13 filhos e sacrifícios. Não volte, Deus me dará forças. E ela então, como todas as mães: meu filho, você quer discutir com sua mãe na hora da morte? Eu vou voltar para tomar conta de vocês, porque não há céu para a mãe se os filhos não estiverem com ele no céu. Como poderia Deus mandar ao inferno o filho e a mãe ao céu? Só se ele não fosse pater mater. E desencarnou. Eu a vi desencarnar. Vi-a ser recebida por Joana de Ângeles, lúcida. Então Joana lhe disse: lembra-se do que ele dizia de Valdo, Ana? O que era que ele dizia? Olha o seu corpo. Ele falava do jumentinho de São Francisco. É uma história que São Francisco estava muito doente, mas exigia todas as austeridades do corpo. Quando o corpo já não aguentava, Frei Leão lhe disse: meu pai, eu conheço um homem que tem um jumento, que há 44 anos trabalha para ele e submete-se. Agora o jumentinho está fraco, não tem forças, mas ele continua exigindo do jumentinho. O que é que eu devo fazer com ele? São Francisco perguntou: quem é este homem cruel? Mande chamá-lo para eu repreendê-lo. Sois vós. O vosso jumentinho é o corpo. Vosso corpo está cansado, não aguenta mais. Então São Francisco faz: ó meu jumentinho querido, perdoe-me toda a carga que eu lhe dei, desculpe-me. Eu contava isso à minha mãe. Minha mãe tinha olhos verdes lindos. Ela se comovia. Então Joana lhe disse: agradeça ao jumentinho. E eu a vi colocar as duas mãos postas, olhar para o corpo que nós estávamos cuidando, eu e minha irmã Nilson. E ela disse: muito obrigado, meu doce jumentinho. Ela viveu 86 anos, a minha idade atual. Como eu lhe devo em gratidão e carinho. E foi levada para o mundo espiritual. 15 dias depois, eu me encontrava na cidade de São Francisco do Sul, aqui em Santa Catarina, e estava proferindo uma palestra quando São Francisco do Sul ainda era uma ilha. Estava no auditório do Sesc Senai, o Senai, não tenho certeza, e estava falando da imortalidade da alma. De repente minha mãe me apareceu e disse: fale, meu filho, que a vida imortal, cante a glória do Evangelho. Eu tive um impacto. Ela estava com o vestidozinho que eu lhe dei do meu primeiro ordenado. Então ela olhou, sorriu para mim e disse: fale, que a vida continua, a glória de Deus está em nós. E então eu continuei falando, e desde então, esse ser extraordinário nunca mais me abandonou. Nas minhas noites solitárias, nas grandes jornadas, ela sempre me aparece. No momento em que eu vou me deitar algo cansado, ela sorri e pergunta: já orou? Eu digo: o meu dia foi uma oração. Ore, meu filho, porque você vai para o país do sono e não sabe se vai voltar para o país da fantasia. Quando eu desperto pela manhã, às vezes que eu olho, lá está ela. Já orou? Mãe, eu estou chegando agora. Então ore, meu filho, porque você vai viajar no carro do sol e não sabe se chegará o crepúsculo. Então esta era nova, em que o amor, a solidariedade, a certeza da imortalidade tomarão conta das nossas almas, darão à nossa vida uma tonalidade especial. Vós que tendes a honra de conhecer Jesus, não titubieis. Vós que recebestes a oportunidade infinita de conhecer a doutrina espírita, ide e pregai pelo exemplo, no silêncio, na resignação ou na palavra iluminada como os nossos amigos. Ide e construir um mundo novo,
para o qual o Senhor da vida nos chama, e a terra se transformará em Xangri-Lá, a região onde a dor fugiu envergonhada, onde o sofrimento será peça de museu. Na era nova, que já começou, agora em lutas, que demos o testemunho da dignidade, não revidando mal por mal, tendo a alegria de cantar a esperança quando outros estão em agonia de desesperação. Demos-nos as mãos, falemos sobre o amor, ouvidemos as queixas, deixemos de lado as mágoas, estabeleçamos o reinado da saúde que define o amor e da paz. E digamos, meu Deus, como eu gostaria de vos dizer que vos amo, como eu gostaria de agradecer, dizer-te que a vida é bela, a vida é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil. E se já tem na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que choram na solidão, que tropeçam na multidão. Por eles eu oro, e aqui eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do regueiro, a melodia do vento, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha felicidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também escutarão. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção e o teu nome profere com doce emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, pelas mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se é uma mansão, se é uma favela, um duplex, um ninho, um gravado de Douro, um bangalô, uma casa no caminho, seja o que for, mas que dentro dele existe a figura do amor.
amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é tão triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, por vós da era nova, pela vossa presença e amor. Muito obrigado, muito obrigado.